nome é Nicole, sou aluna do terceiro C. Eu e meu grupo vamos falar sobre o sistema endócrino. Bom, o sistema endócrino ele é responsável por fazer toda aquela comunicação entre uma célula e outra, e ele faz essa comunicação através de hormônios. Hormônios esses que podem ser produzidos ou secretados por diferentes glândulas endócrinas. Tais essas glândulas que vão ser faladas aqui no nosso trabalho a seguir. Os hormônios, eles podem agir nos locais que eles foram produzidos pelo processo de retroalimentação, regulamentação autócrina. Eles podem agir também pelas células vizinhas nas quais eles foram liberados, regulamentação parácrina, e eles podem também, quando eles são liberados na corrente sanguínea, agindo pelas células distantes nas quais foram produzidos, regulamentação endócrina. De maneira geral, os hormônios eles são divididos em duas categorias: os lipossolúveis, que são hormônios esteroides, e os hidrossolúveis, que são os hormônios amino e polipeptídeo. A diferença é que os hormônios esteroides, os lipossolúveis, eles atravessam a membrana ligando-se a receptores intracelulares, provocando mudanças conformacionais. E os hormônios amino e polipeptídeo, eles são derivados do aminoácido, eles não atravessam a membrana, então ele liga-se a receptores localizados na própria membrana. Assim, a resposta celular pode durar aí mais ou menos de segundo a minutos, já que a forma de atuação dele não está tão ligada como os hormônios esteroides. A ligação dos hormônios está essencialmente regulada em três fatores: os hormonais, humorais e neurais. O primeiro fator que vai ser falado por mim vai ser os hormonais. Eles implicam na ação de um hormônio que estimula ou inibe a secreção de um outro hormônio. O segundo fator que eu vou falar são os humorais. A característica dele é que ele é constituído por íons e nutrientes presentes no sangue. Por fim, o fator neural, ele afeta na secreção de hormônios em determinadas condições, como em situações de estresse no nosso dia a dia, em que há aumento na atividade do sistema nervoso simpático e que, consequentemente, estimula na liberação da adrenalina. Oi, meu nome é Kailane Vitória e eu vou falar um pouco sobre a glândula pineal. A glândula pineal, do latim pinea, pinha por causa da sua forma, está localizada próxima ao centro do cérebro dos mamíferos e produz um hormônio chamado melatonina, do grego melan, negro. Juntos, a glândula e o hormônio fazem parte do chamado relógio biológico e regula funções relacionadas com a duração dos dias e das noites. A melatonina influencia o crescimento e o ciclo de reprodução de diversos animais e provavelmente regula o sono dos seres humanos. Sua produção ocorre apenas à noite, na ausência da luz, por isso sua concentração aumenta à noite e cai durante o dia. A glândula é conhecida como terceiro olho, devido à sua localização na parte central do cérebro, entre as sobrancelhas, e também pela sua sensibilidade à luz. Eu agora vou falar sobre a hipófise ou pituitária, e ela também pode ser chamada como glândula mestre por todos os efeitos no nosso corpo, né? Ela é bem simples de ser explicada, assim, porque ela é localizada na base do nosso encéfalo, na cavidade do ovo, chamada de célula túrcica. É bem fácil de explicar. Bom, ela é dividida em dois lobos. O lobo anterior e o lobo posterior. O lobo anterior é esse aqui, tá? Ele é chamado de adenohipófise, tá? E esse lobo aqui é chamado de neurohipófise, que é o lobo posterior. Aqui a gente fez um esqueminha mostrando os órgãos-alvos que está totalmente ligado com o hormônio da hipófise. Pronto, professora, agora eu vou falar sobre os hormônios secretados, produzidos pelo lobo posterior e pelo lobo anterior.
Eu vou começar a falar sobre os hormônios estimulados da neurohipófise, tá bom? Eles são dois, e eu vou falar primeiro sobre a ocitocina. A ocitocina, ela está totalmente ligada com as contrações do útero durante o parto e na ejaculação do leite materno. Tem também o outro chamado de antidiurético ou vasopressina, que está totalmente ligado ao aumento de reabsorção de água pelos rins. Já o lobo anterior, chamado de adenohipófise, são 5. Ele é composto por 5 hormônios. E eles são prolactina, totalmente ligado com as glândulas mamárias, o gonadotrófico, totalmente ligado às gônadas, o tireotrófico, totalmente ligado às tireoides, adenocorticotrófico, totalmente ligado com o suprarrenal, e o osso está totalmente ligado com o hormônio somatotrófico. Eu vou falar um pouco sobre o pâncreas. O pâncreas, a parte endócrina do pâncreas, é formado por ilhotas pancreáticas. Nas ilhotas há 2 tipos de célula, a beta e a alfa. A insulina facilita a entrada de glicose que está no sangue, com várias outras células do corpo, assim como a do músculo, fígado e a do tecido adiposo. A energia pode ser liberada pela respiração celular, portanto, diminui o nível de glicose no sangue, que tende a aumentar depois de uma refeição rica em carboidrato. Ela também promove no fígado a síntese da glicogênio a partir da glicose. O glucagon provoca o efeito oposto ao da insulina, aumenta o nível de glicose no sangue pela transformação de glicogênio do fígado. Se o pâncreas deixar de produzir insulina ou passar a produzi-la em quantidade insuficiente, a glicose acumula no sangue e sua taxa só aumentará. Esse quadro caracteriza uma doença conhecida como diabetes, que ao sair na urina arrasta muita água por osmose. A perda da glicose e da água causa fome e sede excessiva. A diabetes não tratada pode provocar perda de visão, ferida na pele, doenças renais. Agora aqui o cartaz de pâncreas. Aqui são os fígados, a célula alfa e a célula beta. Aqui no meio é o equilíbrio de concentração de glicose no sangue. Aqui ocorre a queda de concentração de glicose no sangue, secreção de glucagon. Aqui a liberação de glicose para a corrente sanguínea. E aqui o aumento da concentração de glicose. E aqui, pâncreas secreta insulina. Bom, a tireoide ela se localiza nessa região do pescoço. Tem o formato de uma borboleta, tá? E ela tem 2 lobos, um direito e um esquerdo. Ela produz os hormônios T3 e o T4. O T3 é o triiodtironina e o T4 é o tiroxina. E esses hormônios, eles vão servir para regular o nosso metabolismo, tá? Se uma pessoa, por exemplo, ela produz muito desses hormônios T3 e T4, ela vai ter uma disfunção chamada hipertireoidismo. Hiper é algo grande, ou seja, ela vai ter uma alta produção desses hormônios da tireoide, ocorrendo assim o aceleramento do metabolismo, tá? O corpo esquenta, a temperatura aumenta, consequentemente essa pessoa vai suar muito e vai também ter a perda de peso, tá bom? Agora, se uma pessoa produz em baixa unidade esses hormônios da tireoide, bom, aí vai dar outra doença chamada de hipotireoidismo. Hipo significa baixo, ou seja, esse metabolismo ele vai ser reduzido. Consequentemente, a pele da pessoa vai ser mais ressecada, vai ficar um pouco mais apática, sem vontade de fazer as coisas e também vai ter o ganho de peso, tá? Os outros 2 tipos de doenças que podem causar o crescimento da tireoide é na falta do iodo, que pode gerar o bócio, porque geralmente o iodo ele é encontrado nos frutos do mar, nas algas, no ovo e no leite. Mas como boa parte da população não tem acesso a esses frutos do mar, pode gerar o bócio, tá? Por isso que a lei federal determina que o sal ele tem que ser iodado, tá?
E em casos extremos de hipertireoidismo, pode ter a projeção dos olhos para fora da órbita do seu olho, que se chama boçoesoftalmia, tá bom? E um outro hormônio causado pela tireoide, produzido pela tireoide, é a calcitonina, tá? Ela vai mandar esse cálcio que está em excesso no seu sangue serem armazenados nos seus ossos, tá bom? Pessoas que têm problema na tireoide, ela também pode ter fraqueza óssea, porque se você não libera bem a calcitocina, você não coloca o cálcio nos ossos e os ossos eles podem ficar mais quebradiços, mais frágeis, tá bom? Meu nome é Micaele e vou falar um pouco sobre a glândula paratireoide. Existem 4 glândulas paratireoides localizadas atrás da glândula tireoide, assim. Cada glândula tem a função de controlar a quantidade de cálcio no sangue e nos ossos através de um hormônio chamado hormônio da paratireoide ou PTH. Ou seja, cada glândula dessa tem a função de monitorar a quantidade de cálcio no sangue e nos ossos através do PTH. O hiperparatireoidismo é uma doença que ocorre quando uma das glândulas paratireoides desenvolve um tumor. E como acontece esse tumor? Bom, esse tumor acontece porque tem hormônio em excesso na paratireoide. Aí esse hormônio foi liberando para dentro do sangue. O hormônio da paratireoide, ele viaja pela corrente sanguínea para dentro dos ossos, ativando células nos ossos, causando dores e corroendo os ossos. Com isso, quando foi corroendo, foi liberando cálcio. E é por isso que a maioria dos pacientes com o tumor da paratireoide tem altos níveis de cálcio no sangue. E isso pode levar à hipertensão e aumentar o risco de infarto e derrame, como outras doenças que o excesso de cálcio pode causar, como por exemplo, fadiga crônica, pedras no rim, câncer de mama e etc. Mas o hiperparatireoidismo tem cura, e a cura dessa doença é a remoção do tumor da paratireoide, feito por um especialista em menos de 20 minutos. Como 30% dos pacientes têm um segundo tumor, o especialista ele tem que examinar todos os 4 tumores da paratireoide para ter certeza que não tem um segundo tumor. Quando o tumor tiver sido removido, a doença estará curada e a dor passa em algumas horas. Eu agora vou falar sobre as glândulas suprarrenais, e elas são 2, ficam localizadas acima dos nossos rins, pesando mais ou menos 4 a 5 gramas por aí, são pequenas mesmo. E elas são divididas em 2 partes, tá? Uma parte chamada de córtex suprarrenal, que é uma parte mais externa, né? Córtex vem de casca, e uma parte mais interna chamada de medula suprarrenal. Ambas as partes produzem hormônios diferentes com diferentes funções. E agora eu vou falar sobre os hormônios produzidos pelo córtex suprarrenal, que são chamados de corticosteroides. E neles a gente tem o minerocorticoides, glicocorticoides e os esteroides sexuais. O mais potente do minerocorticoides é chamado de aldosterona. Ele estimula os nossos rins e secreta, né? Ele retém sódio e água e excreta o potássio pela urina. Ele ajuda na nossa pressão arterial, já que está ali, né, totalmente ligado ao controle de água do nosso corpo, e ajuda também no equilíbrio hidroeletrolítico. Já o mais potente, o principal do glicocorticoides é chamado de cortisol. Ele é estimulado por um outro hormônio lá da adenohipófise chamado de ACTH, tá? Ele estimula a produção de glicose do nosso corpo a partir dos aminoácidos e dos ácidos láticos. Ele também promove a lipólise, né, que é a quebra da gordura, e ele tem ali seus efeitos anti-inflamatório, anti-alérgico, né, e por isso que ele é usado na sua forma exógena como medicamento. Já os esteroides sexuais, ele tem um andrógeno, ele é um andrógeno mais fraco,
e tá ali só para suplementar os esteroides sexuais secretados das gônadas. Agora eu vou falar sobre a medula suprarrenal, os hormônios produzidos por ela, né, que eles são chamados de catecolaminas. E aí a gente tem a adrenalina e a noradrenalina. As ações pela adrenalina e a noradrenalina é o aumento de glicemia e de ácidos graxos do nosso sangue, o aumento da frequência cardíaca, né, o vasodilatação das coronárias e o aumento das frequências respiratórias. A adrenalina, a noradrenalina e o cortisol são hormônios produzidos, assim, tá totalmente ligado, né? Ele é estimulado nas nossas situações de estresse do dia a dia. Bom, o timo é uma glândula que quando a gente nasce, ela é enorme, é bem mais envolvida, tá? E ao longo dos anos, conforme a gente vai ficando mais velho, ela vai diminuindo, vai ficando um pouco mais retraída, tá? Ela se localiza entre o coração e o osso externo, tá? É um órgão imunológico, porque a função do timo é produzir a timosina. E com isso ocorre a maturação das células de defesa, que são chamadas de linfócito T. Meu nome é Micaele e eu vou falar sobre gônadas. O que são gônadas? É um termo genérico que significa ovário na mulher e testículo nos homens. Além de produzirem gametas, o testículo e o ovário produzem hormônio. No testículo produz espermatozoide e no ovário produz hormônios andrógenos, entre os quais se destaca a testosterona. Ela determina o desenvolvimento dos órgãos genitais e as características sexuais secundárias, como a distribuição dos pelos, tom da voz e o desenvolvimento muscular e ósseo. Os ovários produzem óvulos e os hormônios estrógenos e progesterona. Os estrógenos estão responsáveis pelas características sexuais femininas, além de estarem envolvidos com progesterona no ciclo menstrual.